Olá pessoal, todos muito bem-vindos. Weber do canal Vencendo Obstáculos. Esse vídeo serve para compartilhar um pouco da rotina de hoje, rotina de estudo. Falar também que na sequência eu estava me preparando para o mini dólar. O link, o card do vídeo vocês já podem dar uma olhada em cima, ficou muito bacana o vídeo de hoje. E antes de eu entrar especificamente para acompanhar o mini dólar, eu fui dar uma olhada no site do Dizer o Direito. É muito interessante acompanhar as atualizações, porque geralmente tem ou súmula do STJ, como tem hoje, não só uma, mas mais de uma, novas súmulas do STJ, informativos também do STJ, do STF, decisões importantes, como as que vocês vão acompanhar na sequência. Eu peço que tenham um pouco de paciência, acompanhe o vídeo até o final, porque o conteúdo do vídeo está muito interessante hoje. Vamos lá. A primeira questão que eu destaquei como de interesse, não só dos concurseiros, mas também das pessoas que trabalham com a Justiça Federal ou com a própria Justiça do Estado, é essa questão da saúde. O julgado apontado no site do Dizer do Direito fala que o ente federado pode promover diretamente ação judicial contra a operadora privada de plano de saúde. E por que isso? Essa lei que está aí, ela fala que serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos equitados inciso 1, aí tem que ir lá na norma ali, não tem jeito. O que quer dizer essa norma e o que quer dizer aquele julgado? Uma pessoa que tem um plano de saúde, como esse que está aí na tela dos senhores, das senhoras e dos senhores, e vai ser atendida pelo SUS, ela gera um débito para o Estado. O Estado está prestando aquele serviço, muito embora o serviço seja gratuito, ele tem custo. Se a pessoa já desembolsa um dinheiro com um plano de saúde, esse plano de saúde tem que reembolsar o SUS da despesa que o SUS teve, porque na verdade quem deveria ter desembolsado esse valor era o plano de saúde. Então, por isso que o Estado pode promover diretamente uma ação contra essa operadora. E existe um julgado também falando sobre o preço que deverá ser pago, ele é de extrema relevância também, vale a pena dar uma pesquisada no site do STJ. O STF também tem decisão sobre a questão, e essa questão é muito importante, mas essa que se mostrou hoje, ela é importante. Tem uma questão de um tema também que eu vou abordar separadamente, vou fazer um vídeo específico sobre saúde, e vai ser também muito legal. Prosseguindo no conteúdo do livro, do vídeo, tem esse julgado aí: aplica-se o regime normativo prescricional das pessoas jurídicas de direito público às entidades da administração indireta. Para eu saber o que são entidades de administração pública indireta, eu tenho que ter um conhecimento de direito administrativo. Então eu trouxe para vocês aí as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que fazem parte da administração pública indireta. As autarquias, o livro do Dirceu da Cunha, Dirley da Cunha Júnior, na verdade, curso de Direito Administrativo da Juspódio, ele trata separadamente das agências reguladoras e agências executivas. Mas essas agências nada mais são do que autarquias e regime especial, então eu agrupei tudo para não tomar muito espaço e o tempo dos senhores. As fundações públicas, as empresas estatais, e aí o que acontece? Geralmente, no livro do Eli Lopes Meirelles, por exemplo, as empresas públicas eram tratadas separadamente das sociedades de economia mista, e é assim que elas devem ser tratadas de fato. Mas o Dirley, ele fala de modo unitário, né, o gênero, que são as empresas estatais, e as espécies, que são sociedade de economia mista e empresas públicas. Também aos consórcios públicos, isso cai bastante concurso público, vale a pena dar uma lida na Lei 11.107 de 2005. Prosseguindo no conteúdo do vídeo, ele trata da questão do mandado de segurança. Não se pode, em princípio, em mandado de segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em PAD. Por que isso? Porque teria que se verificar provas, né? O direito que é veiculado no mandado de segurança é um direito líquido e certo.
E o que é um direito líquido e certo? Segundo Daniel Amorim, no livro Ações Condicionais, eu vou mostrar aí na frente, ele fala que a liquidez e certeza é com relação a fatos provados incontestavelmente, fatos documentados. Não vale ficar discutindo, como é no procedimento comum, tem audiência, produção de prova, a prova já é pré-constituída e é um direito líquido e certo provado incontestavelmente. Então, essa é a questão que eu achei relevante nesse julgado. Há uma súmula fresquinha do STJ, uma súmula recente, que também trata do assunto. Teve esse outro julgado aí, que vale a pena dar uma lida, e a súmula é a súmula 665, que fala justamente essa questão. Esse é um conhecimento antigo, o judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo, mas não pode com relação à conveniência e oportunidade. Com relação à legitimidade e legalidade, ele pode. Então, é uma regra que comporta exceção. Prosseguindo, houve esse julgado aí que tratou dos honorários advocatícios, falando que tem que seguir aqueles limites percentuais lá. Agora, existe hipótese em que pode ser fixado por equidade. Nesse caso específico aí, eu trouxe um julgado que é importante, na verdade é algo administrativo da ordem, né? O Código de Ética da Ordem, ele proíbe que os advogados ganhem mais do que 30% do proveito econômico, né? A chamada cota litis ou ad êxito, da parte. Muitas das vezes, eu já vi um caso em que o contrato de reserva de honorário ele vinha trazendo, o autor ele vai ter que pagar os 3 primeiros benefícios, vai ter que pagar mais 20% do que ele ganhou. E o camarada estava ganhando por volta de R$9.000. 20% de R$9.000 dá R$1.800. Os 3 primeiros salários mínimos dariam 3.960 à época, mais os 1.800 somados daria aproximadamente 73% do que ia sobrar para o autor. Ou seja, o autor teve o seu direito violado, esperou um tempo para ver o seu direito materializado, e quando ele ia materializar esse direito, o advogado ia ganhar 73%. Então a OAB fala, não, é desproporcional, desarrazoado ganhar acima de 30% de honorário sobre proveito econômico que o autor ganhou. Isso não inclui o honorário de sucumbência, que o honorário de sucumbência, o Supremo já decidiu que é direito do advogado. Eu, particularmente, entendo equivocado isso, porque, muito embora o honorário de sucumbência ele seja do advogado, faz parte da condenação pelo ônus da sucumbência. Né? Não são só as despesas e custos que o autor gastou, mas também o honorário de sucumbência. Por quê? Quando eu tenho um direito meu violado e eu busco o auxílio de um advogado para ele me restituir aquele status quo, eu gastei um dinheiro com ele inicial de honorário. Então, o honorário de sucumbência do advogado deveria excluir aquilo que o autor já despendeu. Mas não é assim que funciona. O autor ele paga lá o honorário dele e o advogado ele embolsa o honorário lá inicial, embolsa o honorário contratual e embolsa o honorário de sucumbência. Ah, Weber, mas pô, isso daí não dá, o advogado ganha muito. Não ganha muito. O camarada faz o trabalho dele, faz o trabalho bem feito. Se o cliente dele conseguiu materializar e ele vai ganhar um honorário de sucumbência, vai ganhar um honorário contratual, é porque ele venceu a causa. Eu só acho que nessa questão da sucumbência, quando eu comecei a estudar muito tempo atrás, há um dispositivo na Constituição que fala isso, ônus da sucumbência. Isso ficou muito na minha cabeça. Se é ônus da sucumbência, o autor gastou um dinheiro com o advogado, o réu deveria pagar ao autor esse dinheiro que ele gastou com o advogado, e esse dinheiro deveria ser subtraído do honorário de sucumbência. Pelo menos eu acho correto isso. Tortura. Tem uma questão aí do pai que submete a filha adolescente a intenso sofrimento físico com emprego de violência. A lei de tortura é essa que vocês estão vendo aí na tela. E por que eu achei essa questão aí de um dos informativos legal? Porque eu errei uma questão que era para distinguir a tortura da extorsão. E como que eu poderia ter feito essa distinção? A grande questão aí é a intenção. Qual o dolo do agente? O dolo dele é torturar?
causar abalo físico e tal, subsumindo aquelas hipóteses da norma, então é tortura, beleza. Agora, se o intuito dele, se a tortura é apenas um meio para atingir um fim, que é uma finalidade financeira, aí, na verdade, se aplica o princípio da consunção. Vocês vão ver quando eu for fazer o vídeo da súmula 664 sobre a aplicabilidade ou não do princípio da consunção em caso de delito do CTB. Mas no que importa para a gente nesse momento aqui é o seguinte: você torturou com a finalidade, você que eu estou dizendo não, a galera que assiste o canal não vai torturar ninguém, pelo amor de Deus. Você que eu digo assim de forma genérica, você tinha finalidade financeira e para isso você torturou outrem. Então, na verdade, ele é um crime meio que é absorvido pela extorsão. Então, na verdade, você praticou uma extorsão. Prosseguindo com o conteúdo do vídeo, se a sentença estipulou juros contra a Fazenda Pública em contrariedade a esse dispositivo que está aí, esse dispositivo foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade 8709 alguma coisa, se não me falha a memória, a unidade da federação foi o Sergipe, e o Supremo decidiu que afronta, que fere o direito à propriedade, você fixar a poupança como critério de atualização monetária, porque a poupança só serve para atualizar os contratos da Caixa, lá os contratos os contratos imobiliários, e na verdade a Caixa faz mais de uma atualização, ela faz duas. Tem até que estudar isso para ver se isso está em consonância com a jurisprudência pátria. Mas isso não tem nada a ver com o conteúdo do vídeo, isso daí é objeto para a gente discutir num outro momento. E a questão que eu achei relevante é a questão da vulneração da coisa julgada. Por quê? Uma sentença que foi proferida já há algum tempo atrás e está sendo executada agora, esse título, essa sentença transitada em julgado, ela observou diversas alterações legislativas buscando atualizar monetariamente determinado valor. Aquele índice que estava na sentença, que deixou de existir, se ele for substituído por outro, não há vulneração da coisa julgada. Porque, por exemplo, se lá atrás se adotava um índice que dava 0,3% ao mês ao autor, ao credor, e no meio do caminho houve uma inflação e houve um outro índice substituindo aquele anterior que buscasse corrigir monetariamente aquele valor, se eu mantivesse aquele 0,3, eu estaria também ferindo o direito de propriedade do exequente, porque ele passou a ter um valor corrigido menos do que ele deveria ter sido corrigido. Mas agora também tem uma outra questão. Teve a emenda constitucional 113, né, do ano passado, se não me falha a memória, não do ano passado, mas de 2022, no final de 2022, o Congresso Nacional promulgou essa emenda à Constituição, que alterou o critério de atualização monetária para fixar a Selic como critério. E a Selic engloba tanto a correção monetária como juros. Então a sentença vinha sendo executada de uma forma, chegou na data da promulgação da emenda constitucional, que passou a valer foi a Selic. E aí os exequentes vão falar, não, mas espera aí, eu estou ganhando minha... Não é isso, a Constituição falou, é isso que tem que ser aplicado, não vulnera a coisa julgada, e vamos que vamos para o próximo slide. O Estado do Amazonas pode conceder unilateralmente incentivos de ICMS para indústrias da Zona Franca de Manaus. São incondicionais os atos administrativos de outros estados que suprimam os créditos de ICMS relativos a mercadorias provenientes da Zona Franca de Manaus. Então é o seguinte, tem um regime especial lá na Constituição que trata da tributação da Zona Franca de Manaus. Eu trouxe esse julgado lá do informativo do Dizer o Direito, porque é o seguinte, lá ele fala que isso daí é importante para concursos que tratem especificamente da Zona Franca de Manaus. Eu acho que não, por quê? Porque a banca ela pode aplicar isso em direito tributário, dizendo que um ato administrativo, um ato infralegal, ele alterou os incentivos de ICMS. Aí você vai dizer, não, é inconstitucional e não pode. Então, isso que eu achei importante, por isso que eu trouxe esse julgado lá do Dizer o Direito. Esse julgado já trouxe algo que é um pouco batido, mas o que eu achei interessante nisso, eu até destaquei ali, trabalho e comercial. Direito do trabalho e direito comercial não se insere dentre as competências dos municípios.
Por isso, lei municipal que obriga a shopping center a ter ambulatório médico com serviço de pronto-socorro é inconstitucional. Bom, pessoal, você que acompanhou o vídeo aí até o final, eu agradeço. Peço aquele like maroto, inscreva-se no canal, toque o sininho para ver os novos vídeos do canal. Eu vou deixar aí o card do vídeo do mini dólar de hoje, foi muito bacana, deu certo que eu olhei, quase deu errado, se eu não tivesse chegado a tempo iria dar errado, mas ele ficou meio ponto de me tirar do 1,5 ponto, dos 11,5 pontos que eu quero pegar, o que é equivalente por contrato a R$ 115, né? Eu boto R$ 20 em jogo para pegar R$ 115, ele chegou a me dar R$ 110, mas eu não estava aqui para zerar a operação. Quando eu cheguei e vi que ele ia retornar, eu zerei a operação. Vale a pena dar uma acompanhada, que é muito legal. Fora isso, deixe o seu comentário, que ele é muito importante para esse canal. Compartilha, porque o conteúdo do vídeo é relevante e vai chegar para mais pessoas. Forte abraço e até o próximo vídeo.